Bem-vindos à aula de função de duas variáveis reais a valores reais, onde o tema abordado vai ser o tópico funções diferenciáveis. Então, pois bem, começamos com o exemplo de uma função de duas variáveis reais a valores reais dada por f de xy. É essa expressão quando xy é diferente do ponto 0,0 e ela assume o valor zero, caso contrário. Bem, essa função admite as derivadas parciais no ponto 0,0. E de fato, ambas têm o valor zero no ponto 0,0. Então estamos diante de uma função de duas variáveis reais a valores reais que admite as duas derivadas parciais em um ponto. Mas é fácil mostrar que essa função não é contínua no ponto 0,0, já que o limite sobre duas curvas diferentes são distintos. Então, a existência das derivadas parciais em um ponto não implicam a continuidade da função naquele ponto. No cálculo 1 aprendemos que uma função diferenciável, uma função que possui derivada em um ponto, ela é contínua naquele ponto. E gostaríamos de definir diferenciabilidade, função de duas variáveis reais a valores reais, de tal maneira que preservássemos essa propriedade. Então, para nossa definição de diferenciabilidade, a função diferenciável num ponto será também contínua naquele ponto. Então, dizer que as derivadas parciais existem não é uma boa definição de diferenciabilidade. Então vamos relembrar algo da definição de derivada do cálculo 1. Dizemos que uma função f é derivável em um ponto se existe esse limite. E a gente chama de derivada tal limite. Então aqui a gente vai chamar de a esse limite. Então a gente vai supor que a função f ela é derivável em x0. Assim, o limite f calculado em x0 mais h menos f de x0 dividido por h tende ao número real a. Podemos reescrever esse limite dessa forma aqui. E mais ainda, esses dois limites têm o mesmo valor. Um existe somente se o outro existe. E essa é uma maneira um pouco mais apropriada para a gente escrever de tal maneira que a gente consiga generalizar o conceito de funções diferenciáveis. Então, uma função f é diferenciável no ponto x0 se somente se existe um número real a, tal que esse limite tende a zero. Sabemos uma maneira de calcular esse a, mas a gente pode deixar apenas implícito que ele existe, não exibindo o valor dele. Então, chegamos à conclusão que a função é diferenciável se esse limite aqui é zero. Então, agora vamos tentar generalizar o conceito de funções diferenciáveis quando temos funções reais de duas variáveis. Então a gente vai dizer que a função é diferenciável no ponto x0 e y0 se existem dois números reais a e b, tal que esse limite tende a zero. Reparem na semelhança na expressão do slide anterior. Aqui acrescentamos o menos bk. Naquele slide, o h tende a zero. Agora a gente tem um ponto hk tendendo a zero. Então, a generalização de norma dos números reais, quando a gente vai em R2, é justamente isso daqui, a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, essa é uma boa generalização. E é essa que a gente vai utilizar. A função f vai ser diferenciável no x0 e y0 se existem dois números reais a e b, tal que este limite é zero. E daqui a pouco nós iremos mostrar quem são os candidatos a serem o A e o B. Porque a definição não diz como que se calcula esses A e B.
Ela diz que eles devem existir. Dizemos que a função f é diferenciável se ela for diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Lembrando que diferenciabilidade em um ponto está implícito que esse ponto é interior ao domínio. Geralmente, quando falamos de funções diferenciáveis, a gente está falando em abertos de R2. Se f for diferenciável em x0 e y0, então ela será contínua. Com essa definição é fácil mostrar essa propriedade. Então, diferenciabilidade implica continuidade no ponto. Se f é diferenciável no ponto x0 e y0, então ela admite derivadas parciais naquele ponto. E se a f admite derivadas parciais contínuas no ponto x0 e y0, então ela é diferenciável em x0 e y0. Então, f ser contínua no ponto e admitir derivadas parciais no ponto são condições necessárias para que f seja diferenciável. E a função f admitir derivadas parciais contínuas no ponto é uma condição suficiente para que f seja derivado. Então vamos verificar aqui algumas observações. Para que a função f seja diferenciável em x0 e y0, é necessário que f admita as derivadas parciais em x0 e y0, como vimos no começo. Isso não implica, somente isso não implica diferencialidade. Então elas devem admitir as derivadas parciais ou as derivadas parciais são contínuas no ponto x0 e y0, então devemos verificar essas duas coisas. A função admitir as derivadas parciais e as derivadas parciais serem contínuas naquele ponto. Ou a função f admite as derivadas parciais e esse limite e de hk sobre a raiz quadrada da soma dos quadrados de h mais k tem que tender a zero, onde e de hk é essa função aqui. Então, para verificar se uma f é diferenciável no ponto, um dos métodos é verificar primeiro se as derivadas parciais existem. Se elas não existirem, a f já não é diferenciável. Só que somente essa verificação não implica que ela é diferenciável. Deveremos depois verificar se as derivadas parciais são contínuas ou se esse limite aqui tende a zero. E aqui nós temos os candidatos a e ao B. O A e B que aparecem na definição de funções diferenciáveis são justamente as derivadas parciais. Então aqui a gente consegue verificar a relação entre derivadas parciais e diferenciabilidade. Então, quando a gente for calcular aquele limite, nós já temos os candidatos a e B. Então, ressaltando que se uma função não admite derivadas parciais num ponto, ela não é diferenciável em um ponto. Se uma função não é contínua em um ponto, ela não é diferenciável naquele ponto. E se as derivadas parciais existirem, mas esse limite não tender a zero, então a f não vai ser diferenciável no ponto. Então, quando a gente quiser mostrar que uma f não é diferenciável, pode ocorrer qualquer uma dessas coisas. A primeira coisa mais fácil é verificar se ela é contínua. Se ela não for contínua, ela já não é diferenciável. Ah, beleza, ela é contínua. A gente calcula as derivadas parciais. As derivadas parciais, uma delas não existe, então ela já não é diferenciável. Ah, não, ela é contínua no ponto e as derivadas parciais existem. Então, ou eu tenho que mostrar que elas são contínuas ou calcular esse limite. Se elas forem contínuas, ela vai ser diferenciável. Se o limite for zero, elas vão ser diferenciáveis. Mas, a gente vai ver um exemplo que, se a f admitir derivadas parciais não contínuas no ponto, não implica que ela não é diferenciável. Existem funções que
são diferenciáveis em um ponto, mas as derivadas parciais não são contínuas naquele ponto. Então vamos ver um exemplo, a função f de xy dado por x² y. Então, as derivadas parciais dela em relação a x é 2xy, em relação a y é x². Então, existem ambas, e é fácil ver porque ambas são polinômios que ambas são contínuas. Então, essa é uma função que é diferenciável, ela admite derivadas parciais contínuas em todos os pontos. Em contrapartida, a função nossa o nosso primeiro exemplo, ela não era uma função contínua no ponto zero. Então, ela não pode ser uma função diferenciável. Então, essa f ela não é diferenciável. Próximo exemplo, vamos considerar a função dada por x³ sobre x² mais y², quando x e y é diferente de zero, e que ela é zero caso contrário. Vamos verificar que ela não é uma função diferenciável em 0, 0, mas ela é uma função contínua no ponto 0, 0. Então, continuidade não implica diferenciabilidade. Então, para calcularmos as derivadas parciais, temos que calcular esse limite, que é 1. Então, a derivada parcial em relação a x existe, da mesma forma que também existe a derivada parcial com relação a y. Então, as duas derivadas parciais existem. Pela expressão da f, acaba sendo um pouco complicado da gente calcular as outras derivadas parciais para verificar se ela é contínua ou não em um ponto. Mas pelas nossas suspeitas dela não ser diferenciável no ponto, acaba sendo mais prático a gente calcular o limite e de hk sobre a norma do vetor hk. Então a função e de hk, a gente consegue manipulá-la, ela vai ter essa expressão. E agora devemos dividir pela raiz quadrada de h² mais k². A gente vai chamar ela de g de hk e ela tem essa expressão. Mas o limite dessa função sobre a curva tt não existe. Então o limite da g de hk quando h e k tendem ao 0, 0 não existe. Então a função f não é diferenciável. Lembre que para a gente mostrar que uma função não é diferenciável, se essa função admite as derivadas parciais, a gente tem que mostrar exatamente que esse limite aqui é diferente, o limite é diferente de zero. No nosso caso, o limite nem existe. Se o limite existisse e fosse igual a 1, a função também não seria diferenciável. Para a função ser diferenciável, o limite tem que existir e ser exatamente igual a zero. Então, como eu falei, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, essa função. Ela possui derivadas parciais em todo o plano. E essas são as duas derivadas parciais dessa função f. As derivadas parciais não são contínuas em 0, 0, mas a função f é diferenciável. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.